O conflito entre Rússia e Ucrânia continua a escalar de maneira alarmante, com novos episódios de violência e declarações cada vez mais inflamadas vindas de líderes globais. Recentemente, a cidade de Kiev foi novamente alvo de ataques intensos, envolvendo mísseis e drones lançados pela Rússia. Mais de uma centena de pessoas foram atingidas, entre mortos e feridos, em um episódio que chocou o mundo pela brutalidade e falta de distinção entre alvos civis e militares. A situação tem se tornado cada vez mais insustentável, não apenas para os ucranianos que enfrentam a guerra em seu território, mas também para os próprios russos, que estão perdendo milhares de soldados semanalmente em um confronto que parece não ter fim próximo. As estimativas mais recentes indicam que o número de baixas ultrapassou os 7.000 soldados por semana entre russos e ucranianos. Trata-se de um número devastador que demonstra a magnitude da tragédia humana causada por esse conflito. Cidades e vilarejos inteiros estão sendo devastados por bombardeios, atingindo indiscriminadamente civis e infraestruturas essenciais. A cada novo ataque, aumenta o número de famílias destruídas e comunidades inteiras desfeitas por uma guerra que muitos consideram evitável. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump se posicionou firmemente sobre o assunto. Em declarações recentes, Trump classificou os ataques russos como nojentos e declarou que essa guerra pertence ao ex-governo de Joe Biden, afirmando que, se estivesse no poder, ela jamais teria acontecido. Apesar de reconhecer a complexidade do conflito, Trump enfatizou que os Estados Unidos não deveriam estar envolvidos. Ele também destacou que firmou acordos com a OTAN para que os custos com munições e armamentos enviados para aliados fossem reembolsados aos Estados Unidos. A tensão entre Washington e Moscou alcançou um novo patamar após uma troca de farpas entre Trump e o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Tudo começou com críticas de Trump ao novo pacote de sanções impostas pelos Estados Unidos a compradores de petróleo russo. Medvedev respondeu de forma agressiva, afirmando que tais medidas aumentam o risco de guerra. Trump retrucou advertindo que Medvedev estava se aproximando de território perigoso com suas palavras. Em um novo revide, Medvedev mencionou o sistema de retaliação nuclear herdado da União Soviética, conhecido como Mão Morta, uma tecnologia que lançaria automaticamente mísseis nucleares em caso de destruição da liderança russa, reforçando ainda mais a gravidade das ameaças veladas. Essa escalada verbal levou Trump a ordenar o reposicionamento estratégico de 2 submarinos nucleares americanos, como forma de resposta direta às declarações russas. Segundo o próprio Trump, que publicou em sua rede social, palavras têm peso e podem gerar consequências graves, expressando a esperança de que essa troca de ameaças não evolua para um confronto direto de proporções catastróficas. A decisão de mover armamentos nucleares para posições estratégicas mostra o quanto a retórica de ambos os lados tem ultrapassado os limites diplomáticos tradicionais, elevando o risco de um conflito global. Enquanto isso, a Europa observa com extrema preocupação. Países do continente se mostram alarmados não só com a violência dos ataques em território ucraniano, mas também com a possibilidade real de que essa guerra ultrapasse as fronteiras e envolva a OTAN diretamente. A crítica de Trump às sanções não se limita aos seus efeitos econômicos. Ele questiona também sua eficácia real em conter a Rússia ou forçar negociações. Segundo ele, sanções e tarifas raramente surtiram efeito quando mal implementadas, e nesse caso, podem até mesmo piorar a situação ao provocar reações ainda mais agressivas por parte do Kremlin. O cenário atual é o retrato de um fracasso coletivo da diplomacia internacional. A guerra na Ucrânia, que já dura anos, representa um dos maiores desastres geopolíticos do século XXI. Ela não apenas arrasta 2 nações à beira do colapso, como também ameaça envolver grandes potências em um confronto direto que poderia ter consequências irreversíveis para o mundo. A ameaça do uso de armamento nuclear, ainda que apenas em retórica, reabre feridas e temores da Guerra Fria, ressuscitando fantasmas que muitos acreditavam enterrados desde o fim da União Soviética. A reconstrução da Ucrânia, quando a guerra finalmente chegar ao fim, exigirá não apenas bilhões de dólares, mas também décadas de trabalho e cooperação internacional. Mais do que uma questão política, trata-se de uma crise humanitária que exige ação urgente, empatia e coragem por parte das lideranças globais. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.